A presença do Senhor é maravilhosa, né, irmãos? A presença do Senhor nos atrai. Pode se assentar. E eu vou tentar pregar rapidinho, para a gente adorar mais a Deus com alguns cânticos depois. Que delícia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Mas eu gostaria de te alertar sobre duas coisas que acontecem conosco quando nós queremos buscar a Deus na nossa casa. Perceba que quando nós estamos aqui na igreja, pelo próprio sentimento de coletividade, quando nós adoramos ou começamos a cantar, um irmão acaba contagiando o outro e vira esse clima, esse ambiente maravilhoso. E algumas vezes eu já senti esse mesmo ambiente na minha casa, mas foram poucas vezes. E às vezes nós achamos que para adorar a Deus em casa a gente precisa disso. Você não precisa. Você pode simplesmente ficar na sua casa e receber a visitação do Senhor. Você não precisa ter uma equipe de louvor ministrando lá na sua casa. Bote um CD, faça uma seleção, das canções de adoração que você mais gosta, e você pode entrar em Deus simplesmente adorando. Nós temos dificuldade de nos derramar diante de Deus, mas se derramar diante de Deus é algo que pode ser aprendido, irmãos. As pessoas confundem a capacidade com a habilidade. A capacidade, as pessoas nascem com a capacidade de andar de bicicleta, e aí você vai aprendendo a andar de bicicleta, aí você ganha habilidade, mas você já tem a capacidade. As crianças nascem com capacidade para poder falar, mas elas precisam desenvolver a habilidade, conquistar a habilidade. Então, como às vezes nós não temos habilidade, nós achamos que não temos a capacidade, e é aí que a gente se engana. Então, se derramar diante de Deus, você tem esta capacidade, você nasceu assim porque Deus te criou. Isaías diz isso: esse povo que criei para mim, para me dar louvor. Então você tem essa capacidade de se derramar diante de Deus. E lá no céu você não vai fazer outra coisa, então eu acho bom você ir se acostumando. Desenvolver essa habilidade de se derramar diante de Deus. E a gente canta muito bem, com uma banda maravilhosa dessa, música projetada, a gente se derrama, a gente chora, a gente faz tudo, mas quando chega na hora do nós e Deus, parece que a coisa fica sem graça. Mas não é, você precisa aprender a desenvolver isso em você, isso é uma coisa. A outra coisa é a respeito da oração. Eu sempre tenho a sensação de que quando eu estou orando na minha casa, a minha oração está meio xoxa. Quem tem essa sensação, levante a mão aí. A maioria de nós é isso mesmo. Por quê? Porque nós achamos que a oração é algo místico, e não é. É transcendental, mas não é místico. Não há misticismo na oração. A oração é uma conversa com Deus, simplesmente. Então você, quando está conversando com alguém, você fica sentindo alguma vibração emocional enquanto está conversando com a pessoa? Não, você só está conversando. E a mesma coisa com Deus, você está orando: oh Deus, em nome de Jesus, eu quero me entregar. Não estou sentindo nada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero me entregar. Bom, Deus, não nada. Senhor, eu quero me entregar. Agora está começando a sentir. Irmão, não precisa disso. Não confunda a sua experiência emocional com a experiência emocional, espiritual com emocional. Você também sente algumas manifestações emocionais. Como é que uma pessoa vai ser curada de câncer e a sua emoção não vai ser afetada, não vai chorar, pular, gritar? Mas a emoção não é a única manifestação. Então, às vezes, quando você orar, faça uma lista de oração e ore: Senhor Deus, porque a oração é uma conversa. Assim como você prepara uma pauta para ir para uma reunião, você pode fazer uma lista de oração e dizer: Senhor Deus, é isso que eu quero, Pai, eu quero colocar. Então começa a fazer aquela oração. Tem uma pregação que você pode pedir aqui na igreja, chamado Invadindo o Impossível, onde eu ensino os modelos de oração que você pode fazer, e você pode progredir na sua caminhada de oração. Então aprenda isso, que geralmente no começo do ano as pessoas começam a fazer um propósito: eu vou orar mais, eu vou orar. E quando começa a orar e percebe que nada, não aparece nenhum arrepio e não chora, você tem a tendência de achar que Jesus não está lá. Irmão, não é para você chorar, é para você orar só. Se você só orar, Jesus já fica satisfeito, não precisa nem chorar. Amém?
Se fosse para todo mundo viver chorando, Deus não mandava Jesus, mandava um lenço, né? Resolvia o problema. Então Deus não chamou você para ser um chorão, Deus chamou você para ser um adorador. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém? Então leve isso para sua casa. Quando a adoração, às vezes a coisa está meio bloqueada, às vezes a gente vem de um campo de batalha para a igreja e o nosso coração não se abre. Não fica achando que você é carnal ou que a adoração está ruim por causa disso, não é. É que às vezes é assim. Adore ao Senhor, independente daquilo que você estiver sentindo na sua emoção. Derrame-se diante do Senhor e o Senhor vai se conectar contigo em nome de Jesus. Quem abriu, diga glória a Deus. Amém. Nós cantamos uma canção linda que nós vamos cantar novamente depois. Mas tu és meu Deus, né? É uma canção muito maravilhosa. Mas o que acontece, amados? Às vezes nós queremos e temos que experimentar algumas coisas em Deus, mas Satanás ele estica algumas cordas para nós no nosso caminho e ele vai criando alguns obstáculos. Se lembra daquela vez que teve não sei se foi numa Olimpíada, que um cara estava correndo e alguém atravessou o cara que estava em primeiro lugar? Quem se lembra dessa imagem? Imagem triste, né, irmãos? E volta e meia nós estamos na nossa corrida da fé, o diabo entra para jogar a gente ali para estragar. Às vezes nós estamos na nossa maratona e aparece algum terrorista, que nem aconteceu em Nova York, joga uma bomba lá e acaba com tudo. Amados, na nossa corrida com Deus, na nossa corrida para aquilo que Deus tem proposto para nós, de vez em quando aparecem alguns obstáculos. Alguns deles são previsíveis. É por isso que agora eles aumentaram a segurança para algumas corridas e maratonas, para poder ver inclusive quem está participando, para ver se não é um terrorista ou alguém que não está entrando lá só para poder avacalhar. Por quê? Agora já é previsível que alguém pode se inscrever para poder atrapalhar um outro. Já é previsível. Da mesma maneira, na nossa caminhada com Deus, existem obstáculos previsíveis. Se nós falarmos que somos pegos de surpresa pelo pecado, nós estaremos mentindo. Porque a tentação já é previsível na vida de um crente. Então, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos conduz, Ele é a força em nós, Ele é tanta coisa maravilhosa, mas nós passamos despercebidos por alguns obstáculos que são colocados diante de nós. E nessa noite quero compartilhar com você sobre esses obstáculos, e você vai desfrutar coisa poderosa em Deus, em nome de Jesus, amém? Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Diga, o mesmo mar, a mesma nuvem, a mesma água e o mesmo pão. Todos tiveram oportunidades iguais. Então olha só, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. E não devemos murmurar também, nem ficar nos queixando como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, amados, eu só quero refletir duas coisas antes de nós tratarmos os 5 obstáculos que tentam impedir a nossa chegada no final. Em primeiro lugar, é que todos têm a mesma oportunidade. Algumas pessoas, às vezes, quando eu compartilho alguma vitória que eu tive sobre algum pecado, elas tendem a dizer, mas você, pastor, você foi criado na igreja. Irmãos, a sua experiência com Deus não tem data. Deus nunca vai chegar para ninguém e vai falar, olha, quando você tiver 20 anos na igreja, aí você vai ver o que é bom. Não, irmãos, a gente já entra desfrutando, porque nós somos filhos, amém? Já pensou se meu filho Davi, eu dissesse, meu filho, o papai hoje te ama mais ou menos. Papai não te protege tanto, mas quando você tiver 20 anos caminhando comigo, filho, eu vou te proteger, vou te dar provisão. Mas que conversa é essa? Então nosso Deus, desde o dia em que você se identifica como filho dele,
você já desfruta de todas estas coisas. Então perceba que entre o povo de Israel, todos tiveram a mesma oportunidade, debaixo da mesma nuvem, atravessaram o mesmo mar, comeram o mesmo maná, tudo igual. Mas o que acontece, amados? A maioria escolheu o caminho errado. Às vezes quando alguém costuma dizer, pastor Ronaldo sempre diz isso, né? Não, mas estão dizendo, mas estão dizendo quem? Que às vezes é um grupo pequeno, porque os opositores, eles gritam muito, e aí dá a impressão que é muita gente que está virando um furdunço, mas não é, é um grupo opositor que grita muito, só isso. Perceba, Campo Grande, 800 mil habitantes, naquela manifestação que teve aí, naquele período que o povo estava fazendo baderna na rua, tinha o quê? 3 a 5 mil, amado, não chega nem a 1%, mas é um povo que grita, aí sai nos jornais, vai na TV, faz tudo. Mas amados, ainda que eles fossem a maioria, existem momentos em que a maioria é reprovada por Deus. A maioria é reprovada por Deus. E aqui nós vemos nesse texto, olha, contudo, versículo 5, Deus não se agradou de quê? Da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Como espalhado, Deus? Porque em cada pecado desse que nós vamos ver, cada obstáculo desse, que são obstáculos previsíveis, uma parte do povo de Israel ia morrendo no meio do caminho, porque Deus falou para eles bem cedo, antes de começar a caminhar. Eles atravessaram o Mar Vermelho, foram no deserto, e algumas semanas depois, Moisés já recebeu os 10 mandamentos, regulamentando qual seria o padrão de comportamento de um povo que era filho de Deus. Só que eles decidiram ver qual é, e por causa disso muitos deles morreram. É claro que Deus não vai hoje matar, porque hoje nós vivemos uma outra dimensão, na graça e não na lei. Então Deus não anda exterminando ninguém. Mas amados, quantos sonhos não são mortos? Quantos casamentos não se acabam? Quantos ministérios não perdem o seu vigor? Quantas coisas não acontecem? E a raiz de tudo isso é desobediência dos princípios de Deus. Então o primeiro obstáculo que Satanás tenta colocar na nossa maratona está no versículo 6. Essas coisas ocorreram. Eu queria que você me acompanhasse durante toda a pregação, amém? E você que é líder de célula também, anote. E eu sempre digo isso para a igreja, amados: aprenda a trazer um caderninho, um bloquinho, que às vezes tem coisas que você vai ouvir uma vez e nunca mais você vai ouvir na sua vida. Se você não anotar na hora, perdeu. Então são pérolas que Deus libera, a palavra rema sobre a sua vida, e você precisa se agarrar nisso, em nome de Jesus, amém? Diga para quem está do seu lado: se eu me lembrar, vou comprar meu caderninho. Isso. É que tem gente que acha feio, né? Andar com um caderninho. Olha, compra um caderno chique. Mas tem alguma coisa para anotar. Qual foi o primeiro obstáculo? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais. Amado, a cobiça é uma desgraça. A cobiça é prima irmã da inveja. A cobiça parte do princípio de que aquilo que o outro tem, você também tem que ter. É a cobiça. A cobiça parte do princípio, quando se mistura com a inveja, de que aquilo que o outro tem deveria ser teu. E na verdade você acaba dando um atestado de injustiça para Deus. Por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Eu não entendo porque que Deus dá para um e não dá para outro. Você não tem que entender nada, irmão. Você não tem que entender. Você só tem que, em primeiro lugar, agradecer a Deus o que você já tem. Porque a maioria da população mundial não tem sequer 1% do que você tem. Tem gente que para no guarda-roupa e fica lá olhando para 30 peças de roupa, não sei qual que eu vou. Enquanto isso tem gente que bota uma no couro e a outra está secando, para depois lavar a que está usando e usar a que está secando. Mas nós sempre queremos algo mais. E o que aconteceu? Quando o povo de Israel saiu do Jordão, chegando a Jericó, Deus falou para Josué: Josué, eu vou derrubar essas muralhas. Vocês vão clamar, a trombeta vai ser tocada e essas muralhas vão cair. E vocês vão pegar tudo que é de precioso e vão trazer para o meu altar. O restante vocês vão destruir tudo. Está entendendo, Josué? Tô. Passa essa ordem para todo mundo. Josué passou. Irmãos, eles tocaram a trombeta, a muralha caiu. Foi uma maravilha, só celebração. Depois e agora? Agora nós vamos triturar a cidade de Ai. Jericó era mais forte daquela época. Encarar a cidade de Ai é como se Campo Grande fosse lutar contra Jaraguari.
E eles falaram: nem envolve todo mundo, né? Eu acho que quem aconselhou Josué tinha lido o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e falou: não precisa colocar todos os soldados em uma pequena guerra, para que não haja desgaste. E eles mandaram poucos para a cidade de Ai. Moral da história: um monte de soldado morreu, e eles ainda botaram o povo de Israel para correr. Josué não entendeu nada, falou: Senhor, como é que pode? Nós vencemos o povo de Jericó e agora nós perdemos essa guerra para o povo de Ai, um povo pequenininho que nunca ganhou de ninguém. E Deus falou: é porque vocês pegaram as coisas que eram consagradas. Tem alguém no meio de vocês que cobiçou e pegou para si o que não era para pegar. Aí Josué chamou um líder de cada e fez um sorteio das 12 tribos, essa tribo aqui. Dessa tribo, reúna todos os clãs. Esse clã aqui, desse clã, a família de Acã. Acã, vem aqui, meu filho. Acho engraçado que o texto diz isso. Diga-me, meu filho, o que você fez? Olha aqui em Josué capítulo 5. Toda a prata e todo o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e deverão ser levados ao seu tesouro. E aí quando Josué perguntou a Acã: o que você fez, meu filho? O que eu fiz foi o seguinte, Josué: quando eu vi os despojos de uma bela capa feita na Babilônia, os babilônicos sempre foram muito fortes na cultura e no artesanato, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Josué lhe respondeu: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhes causará desgraça. E todo Israel o apedrejou e apedrejou também a sua família, e queimou tudo e todos no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Josué 7:27. Então perceba que a cobiça de um homem desgraçou com toda a família dele. É claro que hoje Deus não vai destruir a sua família de maneira física, mas quantas pessoas, quantas famílias não são desgraçadas por causa da cobiça, por causa do desejo de querer ter demais, e por causa disso tem complicações na área financeira, relacional, nos projetos, nos planejamentos. Começou onde? Na maldita da cobiça. Então o que Deus queria para eles, amados? Dar a terra prometida, terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra como a que eles moram hoje, que é uma terra rodeada de deserto, uma terra árida, mas não falta comida para o judeu. Um exército poderoso, cercado de inimigos, mas ninguém tem coragem de encarar eles, porque quando encara o pau quebra, eles têm que sair correndo. Amada, promessa de Deus. Mas esse rapaz, o Acã, ele foi excluído do propósito original de Deus, da conquista de algo tremendo para ele e para a família dele, porque ele cobiçou uma coisa tão simples. Amado, você não tem ideia do que Deus é capaz de dar para você. É muito maior do que seus olhos conseguem contemplar. A dimensão do território que Deus quer te dar em todas as áreas, no seu território espiritual, ministerial, relacional, conjugal, profissional, empresarial, de saúde, seja o que for, é muito maior. Mas Acã não, ele olhou aquilo e falou assim: que coisa tremenda, eu nunca mais vou ter oportunidade de ter uma capa como essa. E eu me lembro quando eu era jovenzinho na igreja, tudo que eu queria era tocar na equipe de louvor do domingo. Aí depois tudo que eu queria era começar a viajar. Que coisa besta. Tudo que eu queria é que a igreja cantasse uma música minha, e o Brasil inteiro começou a cantar. Depois tudo que eu queria, amado, tudo que eu desejei sempre foi um pó diante daquilo que Deus poderia me dar. E quantas vezes, amados, eu cobicei, eu tive vontade de ter o que era do outro. Geralmente quando a gente fala cobiça, a gente fala de mulher, né? Cobiçar a mulher do próximo, mas não é. Então nós vemos aqui, amado, que a cobiça trouxe maldição. Mas às vezes você passa correndo e vê a cobiça, e você desvia da cobiça e continua na sua maratona. Mas aí vem um outro obstáculo: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Essa idolatria provavelmente era para Baal Peor, mas poderia ser também para o deus Baco, da onde vem o termo bacanal. O Baco é o deus do vinho, e toda celebração de culto para ele era acompanhado também de muita orgia, porque depois que os caras mamavam, todo mundo estava alcoolizado, homem, mulher, ninguém era de ninguém, e aí virava aquela farra sexual. Isso é um modelo de idolatria. Mas o termo original de idolatria, que é gugutsu, ele diz
Gugutsu significa... Não, Gugutsu não, desculpa. Eidodolatria é o termo original para idolatria. Então veja aqui o texto. Êxodo 32, 24. Então eu lhes disse, Arão dizendo, justificando para Moisés, por que fez o bezerro de ouro? Traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora do controle. E depois, amado, nós vemos no final, que morreram 3.000 pessoas dentre o povo de Deus. E foi daí que nasceu a identificação dos levitas. Que o povo levita foi o povo que falou, não, nós serviremos ao Senhor, não queremos mais saber de bezerro de ouro, não. E houve uma grande destruição, e Deus feriu o povo. Às vezes nós confundimos idolatria com imagem, ídolo com imagem. Imagem é aquela representação esculpida que representa uma divindade, isso é uma imagem. Agora ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Para algumas pessoas, o seu filho é o ídolo. O filho está vindo na igreja, o pai e a mãe vêm. O filho deixa de vir, ele não vem mais. Para outros, o ídolo é a namorada. Pediu a Deus a namorada. Mas ele não sabia que estava pedindo um ídolo. E aí quando a namorada está doente, ele diz, não vou para a igreja não, fica aqui contigo, meu bem. Ao invés de ficar lá, fica aí, meu bem, que eu vou lá na igreja orar por você. E depois do culto eu passo aqui para ver se Deus respondeu a minha oração. Esse é o correto. Mas tem gente não amado ídolos. Tem gente, Senhor, eu ando tão cansado, eu já batalhei, me dá uma chacrinha para eu poder descansar com a minha família. E a chacrinha é o lugar onde ele se enfia para não poder se reunir, não poder congregar com os irmãos. Nada contra a chacrinha. Se você entendeu que você precisa se livrar da sua chacrinha por causa dessa palavra, pode me dar, não tem problema nenhum. Porque a chacrinha é uma bênção. O chacrinha nem tanto, mas a chacrinha é uma bênção. Então, amados, você pode ter, o que você não pode ter é nada entre você e Deus. Mas algumas pessoas idolatram cantores, outras pessoas idolatram pastores, outras pessoas idolatram produtos, marcas, Apple. Cada um tem um ídolo. Agora tem uns que conseguem bater todos os limites, são aqueles que idolatram a si mesmos. É a egolatria. Me comigo. O mundo gira em torno de mim. Eu já contei uma história, mas certamente alguns irmãos nunca ouviram, de um homem que só pensava nele, tudo na casa girava em torno dele. E a mulher tinha que ligar para ele todo dia à tarde para saber o que ele queria de janta. E depois, na hora do almoço, o que você quer? E a mulher, toda a família girava em torno do cara. E a mulher falou, meu amor, estou cansado de você. Você se acha um Deus nessa casa. Tudo para você é de você. Tem que todo mundo parar para assistir o jornal que você quer. E tal. Você tem que parar com essa mania de ser Deus. Você não é Deus aqui. Você vai ter que procurar um psicólogo para poder resolver isso. E aí, no primeiro encontro que ele teve com o psicólogo falou, rapaz, a sua mulher reclamou de muita coisa, mas uma coisa que ela repetiu várias vezes é de que você se achava um Deus. Você é assim desde a infância? Como é que começou tudo isso? Ele falou, bom, no princípio eu criei o céu e a terra. Então ele tinha certeza de que ele era Deus, né? E existem pessoas que são seus próprios deuses. É a egolatria. E a egolatria, irmãos, ela é manifesta de uma maneira, através da soberba. A soberba, aquele pecado capital, soberba. Porque a soberba, amado, ela é mãe de vários outros pecados. Miguel de Cervantes disse isso. A soberba é a mãe de muitos outros pecados. Por exemplo, quando você mente, é porque você quer que os outros achem você muito fera. E se descobrirem a tua falha, como é que vai ser? Aí você mente para poder encobrir. Aí você mente quando você conta vantagem, para todo mundo achar que você é o bambambam. Você é um Deus. Tantas outras coisas que acontecem, a falta de humildade, a falta de perdão. Ele que vai ter que me pedir perdão, que afinal de contas Deus aqui sou eu. Mas quando você não se acha Deus, você pede perdão, porque você sabe que a pessoa precisa ser liberada também. E se você está sendo incomodado com a situação, é um sinal que Deus está colocando dentro de você, para você ir lá e resolver a tua situação. Mas a egolatria é uma desgraça. É a egolatria que faz o cara estacionar na faixa de pedestre e na rampa do cadeirante. Daqui a pouco alguém vai sair daqui correndo para tirar o carro. Porque o que ele diz? Não, os trouxas são os que chegaram antes do culto. Eu sou esperto, sempre tem uma vaguinha me esperando. Fica na vaga do idoso.
né? Esse é o esperto. O esperto é o cara que avança o sinal vermelho, que todo mundo pare, que o cara de lá e de cá possa adivinhar que ele está passando, porque o rei está passando. Então, amado, a falta de educação no trânsito, a falta de educação com o outro, tudo isso é egolatria. É você achar que todo mundo tem que se submeter ao teu propósito, à tua direção. E isso é um pecado terrível diante do Senhor. Coisa terrível, né? O louvor estava tão bom, né? Vem esse pastor, começa a dar borrachada na gente. Que houve com esse homem, meu Deus? Versículo 8. Eu já falei, Deus já usou uma mula uma vez, para usar outra não custa nada. Então, amados, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Meu Deus, irmão, está vendo como é que tudo gerou consequências? O salário do pecado é e você nunca vai ver o pecado fazendo greve porque não está recebendo salário. Ele recebe pontualmente, pecou, pau, não é morte não, mas consequências terríveis. E o problema do pecado, irmãos, é que eu e você somos sempre enganados com ele, porque ele nunca revela para nós a consequência. Primeiro vem o pecado, que nem o Davi lá no terraço, viu a mulher, mulherão, né, lá no ofurô, e falou: rapaz, olha isso, é coisa de Deus, em grandes são suas maravilhas, Senhor, né? Tudo que o Senhor criou é belo e perfeito. Mas, amado, ele esqueceu de saber que se ele tocasse naquela mulher, ia abrir uma porta de desgraça sobre a vida dele. Ele teve uma relação escondida com aquela mulher, uma violação sexual, e o próprio filho dele violou sexualmente a outra filha dele. Quando a mulher ficou grávida, ele falou: agora tem que matar o marido dela para ninguém descobrir, senão esse cara vai me desmoralizar. Ele matou o marido da mulher, e um filho dele, matou o outro. E por último, um filho dele teve relação sexual com outra mulher dele publicamente. Foi quando o profeta disse: aquilo que você fez escondido, a tua descendência vai fazer aos olhos de todos. Porque, irmãos, o problema do pecado é esse, ele não vem com advertência. Se bem que mesmo se viesse, né, irmão? Eu não aguento o cara comprar um maço de cigarro com um cara com o pulmão, o peito rasgado, cinza o pulmão do cara. Fumo provoca câncer. O cara pega aquela caixinha, bota no bolso e continua fumando. Misericórdia. E a cada foto constrangedora, e o cara continua fumando. Então talvez tem gente que gosta tanto do pecado, que mesmo se o pecado viesse com advertência, mesmo se viesse, Davi, é o seguinte: você gostou da mulher lá? Gostei. É bacana? É do meu número. Beleza. Então é o seguinte: você vai tocar naquela mulher e ela vai engravidar. E o marido dela vai saber. Não tem problema não, mato ele, beleza. Mas é o seguinte, vai vir uma fatura. A fatura é o seguinte: um filho teu vai abusar da sua filha e o outro, com raiva dele, vai matar ele. Está disposto? Um filho teu vai querer tomar o teu trono, e depois ele vai acabar morrendo de maneira trágica também. Tu quer isso ainda, Davi? Você acha que ele queria, sim ou não? Não. Mas é assim é a imoralidade. E qual é o problema da imoralidade, irmãos? Por que a imoralidade traz tanta consequência? É por isso que a pessoa que não conhece a Deus não entende por que o crente tem que fugir da imoralidade. Que para a geração aí é normal. Tem mãe comprando preservativo para os filhos. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só quem é espiritual entende o que é espiritual. Aí vem Jesus com aquela palavra de que você vai ser nascido da água e do Espírito. Porque o homem não nasce nascido no Espírito. O homem só nasce nascido na alma. Ele é pneumaticos, ele é um cidadão de alma. Ele é psichico, ele é um cidadão de alma, que algumas pessoas chamam de almático. Mas tem o psichico, que é o nascido no Espírito. E quando a pessoa é nascida no Espírito, o Espírito dela é desbloqueado e ela começa a perceber as coisas espirituais. Por isso que não adianta você falar de santidade para quem é ímpio. O cara não sabe o que é isso. O espírito dele não tem essa compreensão. Porque Paulo diz aos Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí o que acontece? Nós vemos aqui o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, preste atenção nisso, que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ué, mas aí o corpo é meu?
nananina não. Continuemos. Acaso não sabem que o corpo de vocês não é de vocês? É santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado. Digo, o meu corpo foi dado por Deus. Aqui, ó. 1 Coríntios 6,18. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, por isso glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Está doendo, mas essa é a verdade, irmãos. Ou você se submete à soberania e às decisões de Deus, ou você vai pagar alguns preços altos na sua vida. E algumas contas vêm tão alto que você não dá conta de pagar sozinho. A sua família acaba entrando no rolo junto contigo. Isso é terrível. O problema é que nós brincamos com os princípios de Deus. Eu estava falando aqui no culto das 17. Quando nós temos um filho pequeno em casa, uma criança, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando ele começa a andar, engatinhar, é colocar uns negocinhos na tomada, para a criança não botar o dedo na tomada. Porque nós sabemos o poder da energia elétrica. Você vai no edifício comercial aqui na Afonso Pena, e no horário do almoço, e depois às 18 horas, fica congestionado o hall, todo mundo quer descer, ou todo mundo quer subir. E eu não conheço a história de nenhuma pessoa que estava no 10º andar, no 12º, falou assim, e essa fila está enorme, eu vou pela janela mesmo. Eu nunca vi, porque o cara respeita a lei da gravidade. Nenhuma pessoa pega uma criança e coloca no banco, sem cinto, anda a 100 por hora e freia o carro, porque sabe que a inércia vai matar o seu filho. Não é ele, é a inércia. Agora nós respeitamos a carga elétrica, respeitamos a lei da gravidade, respeitamos a inércia, mas não queremos respeitar a palavra de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Você deveria respeitar a palavra de Deus como você respeita todas as outras coisas, porque isso é sério. E as consequências muitas vezes são irreparáveis. O que a Acã pôde fazer pela sua família depois que todos foram apedrejados e queimados? O que aconteceu com Israel depois de, por causa da imoralidade, morreram 23 mil pessoas? Mais nada. O pecado não traz acordo para você. Jesus perdoa todos os nossos pecados, mas a consequência do pecado, nenhum de nós estamos preparados para suportar, porque não fomos criados para viver na lama do pecado, mas no caminho da santidade, temendo ao Senhor todos os dias. Amém? Aí o texto continua assim dizendo, versículo 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. O que significa pôr o Senhor à prova? É tentar ao Senhor, provar, testar, colocar à prova o caráter e o poder de Deus. Colocar à prova o caráter de Deus é o cara fazer coisa errada. É a moça ir para a cama com o namorado, e quando começa a atrasar a menstruação, ai meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Irmão, Deus é teu protetor, não é preservativo. Ah, meu Deus não. E você vai querer provar o caráter de Deus? Você acha que Deus vai encobrir isso? Não vai encobrir, porque é contra o caráter dele. Isso é tentar a Deus, é querer que Deus vá contigo no lugar onde ele nunca disse que ia. Eu estava contando aqui, amados, no ano de 2012, eu fui pregar em Dourados, e meu carro estava com pneu bem, quase careca. Aí eu fui com a minha família para dar um rolezinho lá, e eu fui com um pastor amigo meu. Falei, cara, vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos trocar os pneus? É permitido ou é proibido, irmãos? Não, fala com convicção, que você sabe. É permitido ou é proibido? É proibido. Mas, irmãos, eu quis ver. Eu achei que seria interessante, um desconto R$300. E eu fui lá, deixei minha família no Shopping China e fui com meu amigo para trocar o pneu. Irmãos, na hora que o cara acabou de botar, alinhou meu carro, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? E enquanto eu estava indo, eu já estava com a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Burlando a lei, porque é bem claro isso. E eu cheguei e falei com o meu amigo, falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer, cara? Como é que a gente vai passar na barreira e se o cara parar a gente? Aí meu amigo também que é pastor, e é um homem de Deus, mas ninguém é perfeito, só é homem de Deus. Eu falei, não, Domingos, a gente anda numas lamas ali, dá uns cavalinhos de pau. Falei, então vambora. Imagina, irmão, dar um cavalinho de pau no Kissara, né? Quase capotou com o carro. Eu sei que nós fizemos aquilo tudinho, amado. E aí eu vim trazendo a minha família. Falei, cara, como é que eu vou contar isso pro meu filho, que é proibido? Eu sou um homem de Deus.
E foi como se Deus tivesse falado comigo: Domício, tu é um manezão mesmo, hein, Domício? Porque Deus me chama da maneira que Ele quiser, né? Me joga na parede e me chama de lagartixa. Deus faz o que quiser. Aí Ele falou: Domício, você crê que eu posso te dar um carro de 30 mil reais? Quitado, teu carro é quitado. 30 mil reais. E eu não posso te dar 800 reais para colocar 4 pneus, Domício? Que Deus maluco é esse que você serve, que dá o carro e não dá o pneu? Engraçado, a gente não pensa nisso, né? Falei: Jesus, tem misericórdia pelo que eu fiz, mas agora seja o que for, aconteça o que acontecer. Irmão, eu nem falei para Deus: Senhor, cega os guardas. Não. Falei: dancei mesmo, né? E eu cortei minha comunicação com Deus, para não ficar aquela acusação. Falei: Deus, a partir de agora a gente só conversa em Dourados, né? E eu fui embora, né, irmão? Me sentindo culpado e tal, passamos, né? Eu nem posso dizer graças a Deus passamos direto, né? Mas é que eu passei. E eu cheguei aqui e falei: meu Deus, que coisa terrível. Tudo bem. Aí, chegou mês passado, eu ia trocar o pneu dos carros novamente, de um outro carro. Aquele carro já foi para a obra já. E aí, comecei a ver o carro, irmão. Quando eu vi aqui no Extra, 420 reais o pneu. Eu falei: Jesus, olha o devorador aí, hein? Aí eu comecei a procurar no site do Shopping China. Sempre sai o caderninho lá, né, em PDF. Tu clica lá e vê. Irmão, saía tudo, até tesoura de cortar cabelo saía, mas não saiu o tal do pneu. Aí, mas eu propus no meu coração. Tanto que eu fui lá antes de trocar o pneu e não troquei. E eu falei: Deus, vou fazer uma prova do Senhor. O Senhor me deu esse carro. Tudo que eu tenho é do Senhor. E Deus sabe que eu não considero absolutamente nada meu. Nada é meu. Quem me conhece sabe disso. Eu não retenho nada. O Senhor me deu o carro, Pai. E tu sabes da situação que eu estou, né? Ano passado um cara me fechou e arrebentou com a frente do meu carro. Aí ele me fechou e eu, para desviar dele, eu bati e dei um prejuízo para uma moça. A moça sabia que eu era pastor e o cara também. Eu não briguei com ele, senão ia falar: ô, pastor nervoso, né? E eu paguei o prejuízo da menina, embora não fosse o principal culpado, que ela ia dizer: ô, pastor, o seu carro é que bateu, tem nada a ver com o cara. Aí, moral da história, paguei o conserto da menina, paguei o meu. Irmão, me deu uma quebrada violenta no último semestre. E eu falei: Deus, tu sabe da minha condição, não vou ficar pedindo para ninguém, mas eu não vou no Paraguai. E se o meu carro continuar careca, com pneu careca, eu não puder ir pegar a estrada para ir para o Rio de Janeiro, eu vou para qualquer lugar, vou de ônibus ou vou ficar as férias inteiras dos meus filhos aqui. Mas eu não vou lá. Amado, eu propus no meu coração de não tentar o caráter de Deus. De Deus falar: olha, cega aí, guarda, que meu servo está passando com pneu contrabandeado, né? Que Deus é esse, né? E aí, amado, quando eu propus isso no meu coração, eu vi o preço. Quando eu propus no meu coração, eu consegui ver o preço lá. Saía mais ou menos 250 reais, que é aro 16. E eu propus no meu coração, falei: Senhor Deus, vai lá, Pai, me abençoa, eu sei que o Senhor pode. Amado, um dia de noite acabou o café na minha casa, quase 10 horas da noite. Eu gosto de tomar um cafezinho expresso, descafeinado. Aí eu fui lá no Extra para comprar. Quando cheguei lá, amado, o pneu estava no mesmo preço do Paraguai, parceladinho, 3 vezes sem juro, colocadinho e tal. E aí comprei, amado, e eu fui livre disso. Isso foi uma lição de Deus para mim, de que vale a pena fazer, amado, seguir os mínimos detalhes da vontade de Deus e não testar o caráter de Deus, fazendo coisa errada, achando que Deus vai passar a mão na sua cabeça só porque você é pastor. E aí, depois que eu troquei, eu reencontrei com esse meu amigo lá em Dourados. Aí eu falei assim: e aí, velho, pô, eu vi que o carro dele estava com pneu novo. Eu disse: e aí, botou lá em Dourados, botou lá em Ponta Porã. E falei assim: Domício, aquela vez que eu fui contigo foi a última vez que meu coração ficou remoendo, porque eu levei você lá pro pecado. Eu falei: não, cara, nós pecamos juntos, nós somos amigos até no pecado, entendeu? Nós somos parceiros até no pecado, então Deus já perdoou, é só a gente aprender. E ele pagou mais caro ainda no pneu dele. Mas, amados, vale a pena nas pequenas coisas nós sermos fiéis a Deus, de não pegar o que é dos outros. Achou uma coisa na rua, bote um lugar onde o dono possa encontrar novamente e não levar novamente para casa. E dessa maneira o Senhor vai te estabelecer. Deixa eu continuar aqui, senão vocês vão começar nesse próximo pecado aqui. E não murmure como alguns deles se queixaram e murmuraram porque o culto estava demorando. Então, eu não quero que você murmure. Amados, coisa impressionante, veja bem. A murmuração então é um termo gugutsu.
é uma derivação de murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra alguém ou alguma coisa em tom baixo, daqueles que confabulam secretamente, daqueles que se queixam com descontentamento, murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto, desprazer secreto, não declarado abertamente. E aqui nós vemos a consequência disso, e como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração é uma coisa epidêmica, porque hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas têm muita coisa, muita roupa, muito calçado. Nunca foi tão barato andar bem vestido. Nunca foi tão barato frequentar um restaurante razoável. Então veja que, por exemplo, na maceria, a maceria era só para gente muito rica. Hoje, com R$25 você almoça na maceria. Eu estou dizendo que você vai almoçar lá todos os dias, mas a cada 15 dias você pode ir na maceria almoçar, R$25. Tantos outros lugares que tem, né, Lagoa da Prata, que na minha opinião é um dos melhores restaurantes que tem em Campo Grande. Lá no Lagoa da Prata você vai junto com a sua esposa, vai pagar R$40 para comer muito bem, coisa maravilhosa. Então perceba que a comida nunca foi tão barata, a roupa nunca foi tão barata, o carro nunca foi tão barato, o pneu do carro brasileiro nunca foi tão barato, né? Mas nós murmuramos. Então precisamos ser livres disso. E o texto diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Eu cresci ouvindo os líderes da minha igreja, até mesmo meus pais, dizendo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E que decepção, amado, quando eu descobri que não é isso que o versículo diz. É aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que estamos em pé e nós estamos tombados já faz hora. Então nós precisamos vigiar, porque na nossa corrida, pela nossa conquista, pela força que Deus dá para nós, porque Ele é a nossa força, Ele é a vida em nós, tudo isso, Satanás tenta colocar esses obstáculos, essas pessoas que aparecem, estende cordas, levanta muralhas, mas nós precisamos superar esses 5 pecados. Repita comigo: cobiça, idolatria e imoralidade, tentação e murmuração. Aí talvez você diga: mas pastor, você não sabe, o teu carro tudo bem, mas o meu carro, a minha Hilux, cada pneu é R$800, é R$1.000. Vai levar uma lambada aqui agora para aprender a ser gente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum ao homem. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Amém? Pronto. Igual um rapaz que andou namorando umas 2 irmãs ao mesmo tempo. Falei: meu irmão, chega aqui, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu gosto muito de mulher. É mesmo, é? Pô, cara, eu gosto de homem. Não vê o homão que eu casei ali? Eu amo homem, uma loucura. Falei: rapaz, você gosta de homem? Todo homem que eu conheço gosta de mulher. Agora isso daí, porque ele gosta de mulher, ele vai gostar de todas as mulheres ao mesmo tempo? É coração de mãe? Não. Você gosta de mulher, parabéns, você é saudável. E se a coisa continuar do jeito que está, brevemente você será uma espécie em extinção. Ele vai apresentar as pessoas, ele é o quê? Ele é engenheiro e gosta de mulher. Gente, gosta de mulher, ó. Rapaz, ó. Que tempo que eu não vejo um homem que gosta de mulher, rapaz. O cara vai até tirar foto, o cara vai andar na rua, o pessoal pedindo autógrafo, tirando foto aqui, ó. Eu consegui achar esse exemplar aqui, ó, né? Mas irmãos, enquanto isso não acontece, e não vai acontecer em nome de Jesus, é só você relaxar. Amado, eu não tenho esse negócio, você tem tentação, amado, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Amém? No culto das 17, meu filho Davi estava aqui, de 9 anos. Falei: Davi, por favor, pega essa caixinha aqui para o papai e leva lá. Tadinho, ele se esforçou, deu uma levantadinha assim de leve, aí me olhou assim com o olhinho comprido dele e disse assim: pô, tá difícil, hein, pai? Irmãos, eu sou carnal, pecador, limitado. Eu jamais vou pedir o meu filho para carregar algo que ele não suporte. Você acha que Deus vai colocar sobre você uma tentação que você não possa suportar? É claro que não. Então o texto está dizendo: e Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Amém? Diga: Deus vai limpar meu caminho. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Amém? Amados, é isso que Deus tem. Pode aplaudir o Senhor. Aê! Glória a Deus.
Deus vai providenciar para você. Agora o pecado, amado, ele escraviza. Então você tem que botar um finish na sua vida de pecado, porque vai criando hábito, cadeias. Você acaba se acostumando. É igual cerveja. Eu nunca tomei cerveja, que eu tenho trauma de cerveja. Que a primeira vez, eu era da Assembleia de Deus quando eu era adolescente. E a primeira vez quando eu morava lá em Brasília, amado, que eu tomei uma cerveja, um copo de cerveja, alguma coisa assim. E aí, ao invés de entrar pela porta da frente, que meu pai ficava lá lendo a Bíblia, eu entrava pela porta de fundo e chamava a minha mãe. Que eu ia só na casa dos amigos e tomava Coca-Cola. Nunca tomei nada, não. Mas teve um dia que eu decidi tomar cerveja, que todo mundo tomava aquilo e se lambia. Falei, rapaz, esse trem deve ser gostoso demais, né? E eu só via mulher bonita e homem bonito. Falei assim, já que eu nasci feio, vou tomar esse negócio aí se eu fico bonito, né? E, irmãos, eu tomei lá um copo de cerveja. Aí minha mãe, a cozinha escura, eu entrei pela porta dos fundos. Eu falei, mãe, abre lá para mim. Aí minha mãe abriu, estava escuro. Aí minha mãe abriu, eu falei, obrigado, mãe. Ela sentiu o bafo de cerveja. Irmão, foi uma covardia. Porque eu estava no claro e minha mãe estava no escuro. Eu não via minha mãe me via. Irmão, ela desmontou um cabo de vassoura nas minhas costas. De tanto que me bateu. Eu falei, rapaz, esse negócio de cerveja só pode ser do Satanás, cara. Porque se fosse de Deus, não ia doer tanto assim. Mas o que acontece, amados? O pecado é igual cerveja. Todo mundo sabe que é ruim, mas uma hora se acostuma. Então você precisa correr do pecado enquanto ele é estranho para você, antes que ele passe a fazer parte da sua vida e dos seus hábitos. Fique de pé nesse momento, nós vamos orar e colocar diante do Senhor o nosso pecado. São 9h05, eu gostaria que você não fosse embora antes do culto terminar. Você que seu filho está lá no mini, vai lá buscar, que é para livrar as irmãs também da murmuração, né? Nós estamos recebendo e vamos abençoar a vida das irmãs também. Mas olha só, não vai embora não, irmãos. Tem um horário no culto, amado, que a vontade de todo pastor é pedir que os seguranças que ficam lá fora, tomando conta dos carros, venham para cá para ficar nas portas, para não deixar ninguém sair. Vou botar uns segurança nas portas. Mas, irmãos, olha só. Estamos começando um novo período. Deus está colocando um novo tempo em nossas vidas. Já estamos no 12º dia desse novo período. Você pode ser livre do pecado. Não há pecado, não há cadeia que Ele não possa quebrar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há vínculo emocional, dependência de pecado que Deus não possa romper. E por isso nessa noite nós vamos declarar ao Senhor que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós vamos nos entregar a Ele de todo o coração. Feche seus olhos, fale com o Senhor neste momento. Feche seus olhos, ore. Eu quero orar por você. E nós vamos terminar o culto cantando aquela canção lindíssima que nós cantamos, né? Tu és. Glória a Deus. Aliás, você, Messias, você escolhe muito bem o repertório, viu? Coisa linda, vai a banda toda, hein? Pô, gente, mandou ver, hein? Maravilha. Mas também aqui tem 2 líderes da Rede Uni, né? O negócio tinha que ser mesmo top class. Vocês tocam muito bem, viu? Deus abençoe vocês. Feche seus olhos nesse momento e apresente diante do Senhor qual é o pecado que tem mais te acorrentado. De repente não está ali, de repente é mentira. Mas a mentira você viu, né? Está ligado à egolatria, soberba. Mas talvez seja a cobiça, a inveja. Talvez seja o ciúme. Talvez seja a gula. A avareza. E o Senhor nessa noite quer quebrar todas as cadeias na tua vida para te liberar. Para você viver os sonhos altos de Deus sobre a tua vida. Senhor Deus, nós estamos expondo diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração. Estamos colocando diante de Ti, Deus, os nossos sonhos. O Senhor tem uma terra prometida para nós. O Senhor não pegou o povo de Israel e disse: eu vou tirar vocês da mão dos egípcios, porque eu quero matar todos vocês no deserto. Não foi esse o desejo de Deus. O desejo de Deus foi levar para uma terra de leite e mel, uma terra de provisão, prosperidade e segurança. Mas o próprio pecado do povo impediu que eles vivessem a promessa de Deus. A promessa permaneceu, eles é que não fizeram por onde. Mas hoje o Senhor já mandou Jesus, que é a promessa perfeita para a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus vai derramar algo novo sobre o teu coração. Ore, diga para Deus, expresse para Deus o seu desejo de ser livre de todas as cadeias. E Deus vai fazer isso na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus.
Ore um pouco mais diante do Senhor. Te agradecemos, Deus, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Te agradecemos, Deus, porque esta palavra não é para quem faltou, é para nós que estamos aqui, a começar do pregador. Ó Deus, nós não queremos ter vínculos, não queremos ser amarrados ao pecado. O pecado nos impede, nos limita. O pecado impede de vivermos a totalidade do que o Senhor tem para nós. E nós não podemos mais viver assim, Deus. Como é terrível viver pressionado pelo pecado, pelo sentimento de culpa, por um sentimento contínuo de que não vamos chegar a lugar nenhum, porque não conseguimos ser livres deste pecado. Por favor, Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida. Fortalece-nos, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és aquele que vai nos conduzir ao nosso lugar de triunfo. Mas nós queremos neste momento realinhar o nosso coração contigo. Derrama Teu poder e Teu Espírito sobre nós. Fala, Deus, aos nossos corações. Queremos ser marcados por Ti. Quantos querem fazer um voto com o Senhor de caminhar em santidade e levar a vida de santidade a sério? Levante a sua mão bem alto onde você está. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. O caminho da santidade. A palavra de Deus diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade antecipa uma manifestação sobrenatural de Deus. A santidade abre portas para o derramar de Deus em nossas vidas. Creia nisso. Caminhe em santidade, não apenas por aquilo que Deus pode te dar, mas por aquilo que Deus pode ser em sua vida. Vamos deixar de ser filhos pidões. Vamos esperar que o Senhor derrame sobre nós a graça dele. Não é pecado você pedir, mas é horrível viver pedindo. Peça mais do Senhor sobre a tua vida. Viva uma vida de santidade, de pureza, em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até agora nesta noite. Nós ainda vamos cantar uma canção, teremos ainda uma oração de finalização, mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até agora. Marca o nosso coração, tatua esta palavra no nosso coração, para que possamos sair daqui marcados pelo Senhor e dispostos a viver uma nova vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu falar algumas coisas para você. Continue em pé, não vá embora ainda. Isso aqui é uma ferramenta tremenda para você ter um contato com Deus todos os dias. Pão diário, apenas R$5. Você, assim como eu, muitas vezes acordou, quis ler a Bíblia, mas não sabia o que ler. Onde eu vou ler? Vou ler Efésios, vou ler Êxodo, vou ler Neemias. Aqui já está tudo pronto. Você só chega, 12 de janeiro. Vem uma palavra, vem um texto para você ler e meditar. Pronto. Já iniciou o seu TSD. E ora, dentro daquela perspectiva que eu te expliquei hoje. Não espere se arrepiar e cair no chão enquanto ora. Converse com Deus. Pronto. E tenha o seu tempo a sós com Deus. Nós damos suporte ao projeto ID, que está no desafio de comprar o seu terreno de R$200 mil para a sua sede. Eles já construíram um prédio de quase R$200 mil num terreno cedido. E agora os donos querem vender. Então nós estamos levantando recursos, vendendo, além de ofertar. Você pode comprar esse livro aqui, que foi um livro que eu lancei esse mês, chegou essa semana, e só ontem foi vendido 200 exemplares deste livro, em uma empresa que eu fui fazer uma palestra. E ele é excelente para pessoas que estão começando sua vida profissional, ou você que é um profissional e quer ajustar algumas áreas, né? 5 degraus de sucesso profissional. Fala sobre o autoconhecimento, quem sou eu, qual é meu dom, meu talento, minha vocação. Empatia, como eu faço para sentir a dor do outro, me relacionar, parar de criar intriga no ambiente de trabalho e ajudar outros a vencer isso. Comunicação pessoal, verbal e não verbal, como começar uma conversa. Apresentação pessoal, roupa, cabelo, pele, unha, estilo de roupa, que tipo de roupa você usa em cada lugar. Eu aprendi tudo isso com os meus pais, mas hoje nós vemos uma geração que é criada distante dos seus pais. E esse livro vai fazer um favor muito grande para eles, e Nobreza, que fala sobre etiqueta social, como é que você se comporta à mesa, nada de frescura, mas tudo que vai ajudar pessoas. É um livro com o qual nós vamos entrar nas universidades este ano, dando palestras para 200 a 300 jovens de cada vez, cadastrando todos eles e trazendo aqui para a nossa igreja, para a nossa rede, fazendo um trabalho lindo para a glória de Deus. Então você pode comprar um livro, eu sei que é indelicado, mas só para te informar, um livro desse é R$15, 3 é 30, 6 é
50 e 10 é R$80. E tem vários outros títulos lá na frente. Compre, e para que nós possamos investir nesse ministério do ID. Vai fazer bem para você, bem para eles, bem para todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte.